Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação da AmazonSat. Hoje é segunda-feira, 10 de abril de 2017. Seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Sat, o seu programa de variedades aqui do canal, que é a cara e a voz da Amazônia. Muito obrigada pela companhia, pela audiência, você que assiste ao nosso programa pelo canal AmazonSat, pela televisão, e você também que nos acompanha ao vivo através do facebook.com/AmazonSat. Vai avisando as amigas, os amigos, os primos, vizinhos, parentes, que o AmazonSat, que o Estúdio Sat já está no ar para levar muito conteúdo diversificado para você. Boa tarde para você também que acompanha o nosso programa na reprise às 3 horas da tarde. Ou, mais uma vez, bom dia para você que acompanha a nossa reprise às 1h30. Tem muita gente que fica acordada aí de madrugada e assiste e acompanha a nossa programação também. Um beijo para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos. Nós vamos falar sobre cinema. Na verdade, mulheres no cinema, críticas de cinema. Hoje a Suzy Freitas, ela que foi a primeira mulher convocada aqui do Amazonas, a primeira pessoa a fazer parte da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos em Cinema. Vamos conversar com ela, que tem uma coluna também no site Cine 7. Vamos falar também com uma engenheira elétrica, a Rosileide Rodrigues, sobre energia solar. Já imaginou ter uma placa solar aí na sua casa? A gente estava trocando uma ideia aqui, eu fiquei com muita vontade aí. Vou economizar uma graninha, o nosso bolso agradece, né? Nesse momento de recessão aí, muita gente gastando. A gente ainda não tá, vamos chegar no verão mesmo amazônico, que é aquele verão potência máxima, mas que o sol parece que entra assim nos nossos lares. Muita gente tem que utilizar o ar-condicionado, porque tem bebê em casa, idoso, enfim. Daqui a pouco ela vai explicar as vantagens e as desvantagens de se ter uma placa solar em casa ou na empresa também, quem sabe. Vamos falar também sobre nutrição saudável, vegetarianismo, veganismo. Tem uma pessoa que é vegana, a Cris Gibi, ela vai vir conversar conosco sobre esse assunto, o que ela teve que abrir mão para se tornar uma pessoa vegana, por que ela escolheu esse estilo de vida para si. Vamos falar também sobre o vegetarianismo, uma nutricionista vai estar aqui com a gente, vai trazer comidinhas para a gente explicar a diferença de um para o outro e dos vários tipos de vegetarianismos também. Mas para a gente começar, vai um alerta agora para os moradores nessa época de chuva. A fácil proliferação do caramujo africano tem feito comunidades de Manaus se preocuparem com doenças que podem ser transmitidas pelo molusco. Mais unidos e com as instruções corretas, é possível erradicar essa espécie vinda lá da África. Confira. Facilmente encontrados em área com muito lixo, restos de comida e umidade, os caramujos africanos são uma ameaça para o meio ambiente. A espécie pode ser confundida com outro tipo de caramujo, o caramujo nativo, popularmente conhecido como aroá. O caramujo africano chegou ao Brasil na década de 80, por meio do estado do Paraná, para ser usado como um prato tipicamente francês, o escargot. Mas a chegada dele no Brasil trouxe ameaça à saúde dos brasileiros. Nessa época do ano, a chuva colabora para a proliferação da praga. Pensando nisso, moradores do bairro Vila da Prata pediram apoio da Secretaria de Meio Ambiente para saber a maneira certa de fazer a coleta do molusco. O caramujo é um molusco que, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, poderá transmitir algumas doenças, como a meningite e perfurações intestinais. Então, como nós estamos num período muito chuvoso, a propagação desse molusco é muito imediata e muito rápida, tendo em vista que ele põe de 50 a 500 ovos, cada postura que ele faz. Foram 2 dias de capacitação para que a própria comunidade saiba o que fazer nas ruas do bairro. Para isso é preciso entender o passo a passo. Identificar o caramujo africano, colocar dentro de uma sacola plástica, esmagar a casca, jogar sal e descartar na lixeira. Segundo a SEMAS, na África e na Ásia, existem registros de doenças transmitidas pela espécie. Mas no Brasil, desde 2005, os trabalhos de conscientização e prevenção fizeram com que nenhum caso fosse registrado no país. Mesmo assim, os moradores sabem da importância do trabalho de erradicação dos caramujos. Então, isso me assustou. Visitando algumas pessoas aqui, pessoas de baixa renda, eu percebi que havia muitos caramujos e aquilo parecia uma coisa normal nas residências. E essa é a minha preocupação. Junto com o Conselho, vamos marcar pelo menos quinzenalmente com a comunidade, fazendo reuniões, palestras e saindo para a rua, né? Como aqui você pode ver, ó, saindo com a equipe para fazer essa coleta junto com
a comunidade. Mas o foco é essencial mesmo, tentar erradicar e conscientizar a comunidade que o papel não é só dos órgãos públicos, do Conselho Comunitário, mas de cada um morador, fazendo a sua parte, a gente consegue erradicar com todos esses animais aqui dentro. Um outro alerta sobre a infestação é ainda mais importante. E outro alerta também que nós fazemos é que você não jogue sal no caramujo e deixe lá, porque aquela conchinha, o caramujo vai desidratar, vai morrer, mas aquela conchinha do caramujo africano vai ter água, vai ser um coletor e possivelmente um foco para Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, uma outra problemática para nós. Então é importante pegar o caramujo e esmagar mesmo o caramujo. Em média, são coletados de 100 a 200 caramujos africanos em cada brigada realizada pela equipe. A recomendação é de que crianças menores de 12 anos não recolham os caramujos, mas isso não impede de participar da ação, até porque esta é uma atividade educacional e logo eles poderão cuidar da saúde da sua comunidade. É que tem muito povo que reclama dos caramujos, mas não junta. Aí esse projeto ele é bom para ajudar essas pessoas também. Ajudar recolhendo os caramujos para não causar doenças às pessoas. Que isso daqui é muito importante para as nossas vidas, para deixar um pouquinho mais limpo Manaus. É necessário que tomemos esses devidos cuidados, né? E ó, ela é a primeira representante do Amazonas e a terceira do norte do Brasil a fazer parte da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, que atua com ênfase na elevação da crítica cinematográfica no país, promovendo as diversas formas de pensamento crítico, reflexão e debate sobre o cinema. Estou falando da Suzy Freitas, ela que é jornalista, crítica de cinema e criadora da coluna O Segundo Sexo do site Cine7. Seja bem-vinda, Suzy, ao nosso programa. Obrigada. Estava aqui comentando com a Suzy, conversando com ela. Eu falei que quem gosta muito de cinema, quem assiste a vários filmes e é crítica de cinema, o nome é cinéfila, né? Na verdade, o cinéfilo ele é a pessoa que nutre essa paixão por assistir os filmes e comentar, e aí, eventualmente, os cinéfilos se tornam críticos, né? E aí, Suzy, esse teu gosto, essa tua paixão, esse amor pelo cinema já vem de algum tempo, mas quando foi que você decidiu, vou escrever a respeito, vou escrever sobre o cinema e sobre o que eu acho, sobre o que eu penso sobre os filmes? Olha, na minha formação universitária, eu fiz primeiras letras, né, antes de jornalismo, e de lá eu já tinha um interesse informal. Então, no meu trabalho de conclusão de curso, eu já comecei a fazer um pouco de análise em relação a Lolita, né, que é um livro de literatura, entra na literatura norte-americana, e fazer uma análise em relação ao uso dele, da adaptação audiovisual, né, no cinema, do filme do Stanley Kubrick. Aí, desde lá, eu já meio que oficializei. Depois fiz jornalismo, já produzia coisas lá no campus universitário e para depois, né? E esse teu contato com o pessoal do Cine7, onde você possui uma coluna que chama O Segundo Sexo, como é que foi? Olha, na verdade, já eram o grupo original do Cine7 eram de pessoas do curso de jornalismo que eu fiz na UFAM, né? Então, a partir de lá, a gente teve um programa, passava na TV universitária, um programa televisivo, que era o 7 UFAM. Posteriormente, ele virou o que hoje é o Cine7. Depois de já todo mundo formado, quase formado, virou o site. E, Suzy, como é que foi? A gente está vendo aí um pouquinho da coluna, a gente está falando agora, a gente inclusive vai falar sobre essa questão do filme, das mulheres envolvidas no cinema. Então, para você que gosta, que acompanha mais sobre a sétima arte, vamos falar sobre o filme Estrelas Além do Tempo também, um drama que une representatividade e enredo envolvente. Agora eu quero falar como foi para você fazer parte desses associados da Abracine. Esse é um processo que, na verdade, ele já é desde antes de 2015. Eu já estava tentando, tinha que ter 2 anos oficialmente num veículo, e lá oficialmente no Cine7 ainda não tinha 2 anos naquela época, que tá nas normas, né, para poder entrar. E aí todo ano eu ia tentando, entrava em contato, eles falavam, vamos acompanhar essa produção. E aí dentro das normas chegou um momento em que alguém interno me indicou, não sei exatamente quem, mas eu já conheço outros críticos de outros estados, avaliaram minha produção, estava tudo ok, e aí surgiu esse convite para fazer parte da Abracine. A Abracine, ela, além de organizar um prêmio anual, júris em diversos festivais de cinema, publica livros especializados, promove cursos e seminários
trabalha pela inserção da crítica nos mecanismos de discussão das políticas pelo cinema brasileiro. Muito bacana você fazer parte, você que é apaixonado pelo cinema, de uma associação como essa, né? Imagino eu. Com certeza, e é interessante porque tem essa questão da representatividade. A gente tem produção audiovisual aqui, na região norte, no Amazonas, primariamente em Manaus, né? Mas enfim. E tornar isso mais visível também, né? Até para a questão dos festivais. A gente tem hoje, por exemplo, o Sérgio Andrade, que está produzindo longas, vai para festivais até internacionais. Então a gente tem uma produção que ela tem todo um potencial de ter o destaque que outras têm, né? A gente vai continuar falando com a Suzy no bloco seguinte. Vamos só para o intervalo comercial, que vai ser bem rapidinho. E daqui a pouco a gente volta com muito mais desse destaque. Fica conosco.